Esdras, capítulo 1, de 1 a 4, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, o qual fez passar um pregão, uma decisão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás, em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Provérbios 21, versículo 1, diz assim: Como ribeiros de águas, você pode repetir comigo? Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, Deus, segundo o seu querer, conforme a sua vontade, isto é, vontade de Deus, Deus inclina o coração do rei. Queridos, o livro de Esdras é um livro que trata do retorno após os 70 anos, do retorno de Israel do cativeiro, que ficou com o nome de cativeiro babilônico. Importante lembrar que antes de Judá, com capital Jerusalém, caiu antes, 135 anos antes, caiu Israel, com capital Samaria, porque o reino está dividido. Vocês lembram disso? O reino só teve coesão com Saul, Davi, Salomão. Quando o filho de Salomão, Roboão, assumiu o reino se dividiu, e ele então ficou com Judá e a meia tribo de Benjamim, formando o reino de Judá, com capital em Jerusalém. E 10 tribos e meia ficaram com Jeroboão, que era o rei nesse tempo, com capital Samaria e com o nome de Israel. Ok, essas duas nações, Israel agora está dividido entre duas nações. Eles continuaram a desobedecer a Deus, a não ouvir a voz dos profetas que os chamava ao arrependimento. E Israel, a cada rei que entrava, a situação era pior. Tanto é que eles caíram primeiro. Israel caiu primeiro em 721 anos antes de Cristo. Você sabe que depois de Cristo zerou e começou a contagem que nós hoje conhecemos. Estamos em 2023 DC, isso é, depois de Cristo. Então, antes de Cristo nascer, 721 anos, Israel caiu. E caiu sob o poder da Assíria. Os reis que continuaram em Judá, com capital em Jerusalém, alguns maus, alguns perversos, outros que se voltavam para Deus, e todas as vezes que eles se voltavam para Deus, Deus voltava a atenção para eles, Deus lhes dava vitória, Deus os abençoava, Deus os guardava, Deus os sustentava, e esse reino prevaleceu ainda por 135 anos, mas no geral eles continuavam na rebeldia, na desobediência, na idolatria, até vir a disciplina total da parte de Deus, dizendo
que eles seriam levados para o cativeiro, perderiam a independência. Bem, no mundo espiritual não é diferente a nossa posição. Enquanto nós estamos na presença do Senhor, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos prospera, Deus nos abençoa. Quando nós desviamos o nosso coração dele, nós estamos abrindo porta, nós estamos dando legalidade para que o inimigo entre. Nós ficamos sem proteção. Naquele tempo, o inimigo eram exércitos de homens, de pessoas, de soldados, com seus reinos que chegavam, atacavam, matavam, saqueavam, destruíam tudo. E hoje, a Bíblia diz que a nossa luta é espiritual. Diz que não é contra sangue e carne, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, dominador deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade. Então a nossa luta é contra demônios, Satanás e seus demônios. Vamos lá. E claro, ele usa as circunstâncias, ele usa leis, ele usa homens maus, ele usa pessoas para promover o mal sobre a terra, além de um ataque constante, sistemático à nossa mente, porque a guerra se trava na mente. Você está achando que são pensamentos seus e o inimigo está lançando o que a Bíblia chama de dardos inflamados na sua mente, na minha mente, o tempo todo. E cabe a nós rejeitar, cobrir com o sangue de Jesus, guardar a nossa mente em Deus, declarando por terra todos os intentos de Satanás. Muito bem. Bem, quando chega o tempo da queda de Judá, a Babilônia fez isso, Nabucodonosor, aquele reino da Assíria que durou em torno de 100 anos, ele cai, é derrotado pela Babilônia, por Nabucodonosor. Então ele ascende ao poder, o império da Babilônia está no poder, e ele é muito, muito cruel, e ele vai expandindo o seu governo, suas ações, suas conquistas, e chega até Judá. E em 605 antes de Cristo, eles entraram, invadiram, mataram e levaram cativos a nata de Israel. Levaram as riquezas, levaram os bens, o ouro, a prata, as pedras preciosas, toda a riqueza, desde o tempo de Davi e Salomão, que se tornaram os reis mais ricos da terra. Levaram tudo para a Babilônia, e levaram também as melhores pessoas. Levaram a nata, os mais nobres, os mais capazes, os mais competentes, os mais ricos. E entre esses está Daniel e seus 3 amigos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí você lembra da história de Daniel e seus 3 amigos. Ok, lá na Babilônia. Tempos depois esse governo cai, a Babilônia cai. Ela foi vencida pelo império chamado Medo-Persa, conduzidos por Ciro, em 539 a.C. Agora não é Babilônia mais, agora é Medo-Persa. O rei é Ciro. E agora é interessante notar que 200 anos antes do nascimento desse homem, quantos anos? 200 anos antes, o profeta Isaías, em Isaías 45, ele declara que Deus levantaria um homem e deu o nome de Ciro, e ele seria o libertador do seu povo. Israel não tinha ainda nem ido para o cativeiro, mas Deus já estava dizendo, porque Deus sabia da dureza do coração daquele povo, sabia que eles teimariam na desobediência até que fossem disciplinados de tal forma e queriam para o cativeiro. E Deus usou Jeremias. Jeremias é o profeta da época em que Judá, Jerusalém é destruída.
E Jeremias anuncia que seriam 70 anos de sofrimento. Para pensar. Eles perderam todos os bens, todas as posses, famílias separadas, milhares mortos. Foram levados escravos para a Babilônia, que eram uma distância de 1.500 quilômetros. Essa gente andando a pé, escravizadas, acorrentadas, andando quilômetros por dia, levaram meses e meses, em torno de 5 meses até chegar à Babilônia. Muitos morreram no trajeto, porque foram 3 deportações. A primeira eu já falei, em 605, em 597 foi a segunda, quando o profeta Ezequiel foi levado neste grupo. A terceira e última, 586 anos de Cristo. E aí nesse ano, em 586, a cidade foi destruída, tudo queimado, jogado tudo por terra. O templo destruído, virou cinza, virou pó, pedras queimadas. Então, repito, 200 anos antes disso acontecer, Deus estava dizendo que levantaria um homem e o nome seria Ciro, e ele seria seu libertador. Ele seria usado por Deus para libertar o povo para voltar para a sua terra. Esse é o contexto do livro de Esdras. E aí nós lemos, veja só, no primeiro ano de Ciro, assim que ele assumiu o reinado, uma das suas primeiras ações foi essa. E diz aqui a palavra: o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. E aí ele diz: quem é do seu povo está liberado para voltar. E diz que ele, o texto segue depois, eu só li até o 4, diz que ele pegou os bens, o ouro, a prata, as pedras preciosas, todos os utensílios do templo que tinha sido há 70 anos antes levado por Nabucodonosor. Ele manda juntar tudo e levar de volta, e ainda ele liberou, protegeu, liberou bens, liberou madeira para reconstrução lá na região, liberou recursos do próprio reino para a reconstrução do templo, e incentivou o povo da terra para abençoar, para fazer doações para aquela gente. E nessa primeira leva, em torno de 50 mil pessoas, 49 mil e poucas pessoas voltaram para Jerusalém. E entra o texto, preste atenção. O cara nunca tinha visto falar de Deus, não era de família de crente, não era crente, não era judeu, não era descendente de judeu. Nasce, o pai e a mãe põem nome de Ciro, e depois se torna rei, se torna imperador da maior potência da época. Diga: Deus está dirigindo a história. Agora feche os seus olhos e diga: Deus está dirigindo a minha história. Diga: eu não estou largado no mundo. O Todo-Poderoso está com seus olhos sobre a minha vida. E chegará a hora em que eu me levantarei com poder, com graça, e serei vencedor, mais do que vencedor. Diga: eu tenho visto o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, ainda que eu não mereça, mas as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Agora levanta as mãos e diga: Deus não me deu por presa aos meus adversários. O Senhor
me livrou de todo laço, continuará me livrando de toda obra maligna e dos homens maus, de todo laço maligno, em nome de Jesus. Diga comigo, Deus está no controle. Mais forte. Lucas capítulo 10, versículo 7 diz que até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Viu? Então, alguns de nós ele tem que fazer uma recontagem, né? Para ver o que sobra, né? Hora triste quando a gente vai tomar um banho e lavar a cabeça, que você olha no chão do banheiro assim. Hoje mesmo eu orei, Jesus tem misericórdia, está caindo. Ele sabe até aqueles que você fez implante. Tem a turma do implante de cabelo. Sabe de tudo. Deus tem controle absoluto, controle total sobre todas as coisas. Ao contrário do que alguns pensam, que Deus abandonou a sua criação à própria sorte, Ele sustenta e dirige todas as coisas. É só parar para ver os reinos que caíram. Nabucodonosor se apresentava como um Deus, e Deus colocou ele 7 anos, cresceu pelo de animal, unha de animal, e ele ficou 7 anos comendo pasto, comendo capim, até que ele reconhecesse a glória de Deus. Aleluia. É importante lembrar que nesse tempo está em Israel, lá na Babilônia, quem? Diga, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O historiador Joséfo afirma que quando Ciro ascendeu ao poder, derrotou a Babilônia, é interessante que os reis caíam, império caía, assumiu o poder um novo império, e Daniel e seus amigos continuavam em pé. Diga, porque Deus tinha um plano. Diga, nada acontece fora do plano, do propósito de Deus, da vontade de Deus. E o diabo não queria eles lá. É por isso que você lembra que armaram, que tramaram para que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados aonde? Na fornalha de fogo. E ao serem lançados, o rei notou que tinha, ao invés de 3, tinha 4 homens. E o quarto, o próprio rei diz que o quarto homem da fornalha era semelhante aos deuses. Então Deus entra conosco nas nossas guerras, Deus entra conosco nas nossas fogueiras, nos momentos difíceis. Deus está conosco, aleluia. E esses meninos que eram jovens, morando em outro país, que era para ser revoltado, cheio de ódio, de amargura, de ira, eles não fazem isso. Eles entendem, se Deus nos colocou aqui, Ele tem um propósito. Eles entendiam que Deus era soberano e que Deus estava dirigindo a história, e sabia que seu povo estava sendo disciplinado por Deus, mas não abandonado. Dê um glória a Deus. Quando o pai e a mãe disciplinam, ou quando diz um não, uma criança diz assim: meu pai não me ama. É assim ou não é? Não gosta de mim. Mas o pai estava disciplinando para o bem. Assim era Deus com Israel, assim é Deus conosco. Amém? Mais à frente, falando lá do livro de Daniel, foi a vez de Daniel passar pela prova, e armaram contra ele, e ele foi. Porque no mundo da política é assim, os caras estão sempre por trás armando, sempre tem um laço. Aí ele foi lançado aonde? Aonde, Daniel? Na cova dos leões. O que Deus fez? Leão virou gatinho.
Daniel. Amarrou a boca dos bichos tudo e todo mundo ficou de boa lá, ao lado de Daniel. E aí o rei teve que reconhecer a grandeza de Deus. E esses meninos continuaram com influência nos reinos. Agora para pensar. Imagina, por exemplo, uma guerra da Rússia contra os Estados Unidos. Imagina que Daniel está nos Estados Unidos, é lá um dos ministros, que era assim a vida de Daniel. Era um dos ministros. A Rússia vem e vence os Estados Unidos. Depõe e mata todo mundo, mas chega no Daniel e diz: quero você, continua no seu lugar, continua como ministro. Aí depois, essa Rússia que venceu os Estados Unidos, guerreia contra a China. Porque eles são amiguinhos, China e Rússia, mas eles vão rachar, né? Vão rachar. Aí, a China vence a Rússia, que tinha vencido os Estados Unidos. E o chinês, chega para Daniel e diz: continua no seu lugar, o reino precisa de você. Foram vários impérios que caíram, e Daniel e seus amigos continuaram ali, porque Deus estava dizendo mais uma vez que Ele decide todas as coisas, que Ele tem os seus planos. Glória a Deus! Você não tem que ficar com medo de nada. Você só cai se for a hora de você cair, porque Deus disse assim: já está bom, meu filho, vem para cá, eu vou te promover para a glória. Porque crente quando morre devia dar uma festa, porque diz a Bíblia que ele não vai para o fogo do inferno. Ele saiu das contas de luz, conta de água, SPC, saiu de TPM, saiu dessa guerra toda, e diz que está entrando no gozo do Senhor, então deveria fazer festa. Ué, não é isso que a Bíblia diz? É. Então, meu irmão, eu quero te dizer, continue com os olhos no Todo-Poderoso, continue com os olhos no Senhor, que Ele está cuidando de ti. Até quando você acha que Ele não está cuidando, Deus está cuidando de todas as coisas. Glória a Deus. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Se o coração do rei está nas mãos do Senhor, o coração do seu marido está nas mãos do Senhor, o coração dos seus filhos está nas mãos do Senhor, o seu coração está nas mãos do Senhor. Você deixar, se você descansar nele, se você confiar, se você esperar. O problema é que a gente pede que Deus faça, a gente diz que entrega, mas não entrega. Pede para mudar o outro, mas não abre diante de Deus para ser mudado, para ser transformado. Então diga comigo: Deus inclina os corações. Mais forte. Bem, aí surge uma questão: onde entra o livre-arbítrio? Se Deus é soberano, quer dizer que as pessoas não fazem o que elas querem? Fazem. Ele deu livre-arbítrio, o poder de escolha, o poder de decisão. Então qual é a ação de Deus nisso? É que o Espírito de Deus inclina, desperta, como fez com Ciro, despertou o coração de Ciro. E aí vamos lá, quem está no poder no tempo que Ciro se tornou rei? Falei agora há pouco. Quem é que está lá fazendo parte do governo? Foi chamado por ele. Diga: Daniel e seus 3 amigos. O historiador judeu Flávio Joséfo afirma que Daniel mostrou para Ciro, quando ele assumiu o poder, diz assim: olha aqui, há 200 anos atrás, o seu nome já tinha sido anunciado, que você seria rei. Oh meu Deus, que coisa poderosa. Você imaginou um cara que acha que é Deus, um cara todo poderoso. Aí vem lá o Daniel, um profeta de Deus,
e diz para ele: olha aqui, e abre a escritura, um rolo da escritura, e mostra para ele, dizendo: há 200 anos atrás, Deus já tinha decidido fazer você, Deus já tinha decidido que você seria rei, que você seria imperador, que o Senhor, Ele te deu até seu nome. O quê? Cadê? Me mostra. E Ele mostrou. Tu és soberano sobre a terra, cante, sobre os céus, tu és Senhor, diga, absoluto, exalte, tudo que existe acontece, canta mais forte, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Glória a Deus. É para você mesmo essa palavra. Descansa no Senhor. Descansa na soberania de Deus. Por que você está aflito, preocupado? Descansa nele. Sossega seu coração. Veja só, eu vou ler o texto, Isaías 44, a partir do verso 24, diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Meu Deus, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Quem estava comigo, diz o Senhor. Sou eu que desfaço os sinais dos falsos profetas e torno loucos os adivinhos, que faço voltar para trás os sábios e converto em loucura a sua ciência. Sou eu que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que diga a Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que diga ao abismo: seca-te, e eu secarei teus rios. Deus está dizendo: saiba que eu vou levantar Israel de novo, eu vou levantar Judá de novo, eu vou levantar Jerusalém de novo. Versículo 28, que digo de Ciro: ele é meu pastor, meu Deus, e cumprirá tudo que me agrada. 200 anos antes do cara nascer, Deus está chamando ele de meu pastor. Está dando o nome que ele teria. E está dizendo: vai fazer a minha vontade. Oh meu Deus, isso é muito poderoso. E cumprirá o que me agrada, de modo que ele também diga de Jerusalém: ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. O que é que o homem faz 200 anos depois? Exatamente isso. Aplauda Jesus, glorifica a Deus. Agora Isaías 45, olha que lindo. Aplica aí para a sua vida, vai. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater nações diante de sua face, de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão quando ele passar. Eu irei na frente dele, e tornarei planos os lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei, Ciro, os tesouros das trevas, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. É muito poderoso, gente. Eu não sei se você está conseguindo entender a grandeza disso.
por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome. Isso é por causa do meu povo. É que eu estou te dando o nome, é que eu estou te dando o poder. Vai chegar a hora que esse cabra vai nascer e que eu vou à frente dele. Eu vou elevá-lo a rei. Eu vou elevá-lo a uma grande potestade. Isso é um grande poder, a um grande império. E diz assim: ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor e não há outro. O Senhor está dizendo para você. E disse acerca de Ciro: fora de mim não há Deus. Dê glória a Deus aí. Eu te cinjo, eu te levanto, eu te ponho em pé, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo luz e crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Destilai-vos céus, dessas alturas a justiça, e chovam as nuvens, abra-se a terra e produza a salvação ao mesmo tempo, faça nascer a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Aí diz ainda: ai daquele que contende com o seu Criador, que fica arrumando briga com Deus, que fica com o coração duro com Deus. O caco entre outros cacos de barro. Ele está nos chamando de quê? Caco de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou dirá a tua obra: não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras, e a mulher: que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército dei as minhas ordens. Eu despertei Ciro em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos, não por preço nem por presentes. Vai fazer de boa. Glória a Deus. Agora ouça, estou terminando por hoje. Quando Daniel escapou da cova dos leões e seus amigos da fornalha de fogo, tudo isso atendia a um propósito maior. É que Deus queria uma lâmpada acesa naqueles reinos, alguém para ser boca dele naqueles ambientes, para apresentar os seus planos, para apresentar os juízos de Deus. Aleluia! Quando Daniel foi para a Babilônia como escravo, junto com seus amigos, ele tinha em torno de 17 anos. Ele ficou 70 anos na Babilônia, que caiu, que vieram outros reis, Ciro, Dario, Artaxerxes, e Daniel está em pé em todos esses reinos, e Daniel está em pé, e apresenta para Ciro, dizendo: olha aqui. E Ciro então é tocado pelo Espírito Santo de Deus e faz um decreto liberando o seu povo e dando recurso e proteção. Glória a Deus. Você está conseguindo entender? Diga comigo: Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre a minha vida. Eu vou te falar um provérbio mineiro: as lutas que você passa é café pequeno para Deus. É coisa pequena. Confia, descansa, espera, ajusta a vida, levanta o altar, faça concerto, pare de brincar de ser crente, ande com Deus para valer, e você vai ver Deus te exaltar. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu passarás e não serás atingido, diz o Senhor, porque você decidiu que Deus é o seu Senhor, é o seu Salvador, o seu protetor. Deus deu inteligência a Ciro? Sim ou não? Diga: Deus deu até o nome dele.
Deus deu até o nome. Quando a mãe engravidou, Deus foi lá no coração dela e falou assim: o nome é Ciro. Uau! Ela vira para o marido: Ciro, mas Ciro, que nome esquisito. Ciro, está aqui, está muito forte no meu coração. Ele: também está no meu, é Ciro mesmo. E Deus enche ele de sonho. Você não vai ser peão, Ciro. Você vai ser um homem forte, Ciro. E Deus enche o coração do pai e da mãe, que começam a profetizar na vida dele. Aleluia. Deus faz esse menino nascer numa família muito querida, muito especial, numa família nobre. E Deus faz ele crescendo na vida, se torna um político, e vai crescendo, e por uma obra poderosa de Deus ele se torna rei, e esse reino cresce, e vai derrotando outras nações, e vai ampliando, e se torna um império, até esse homem cumprir todo o projeto de Deus. Então vamos lá. Deus deu a ele sabedoria, sim ou não? Inteligência, conhecimento. Você sabe que são coisas diferentes, né? Inteligência, sabedoria e conhecimento. Ok. Sonhos, dom de liderança, de conquista, sim ou não? Ok. Olha para mim, por favor. Você tem inteligência? Você sabia que você ia virar empresário um dia? Não sabia. Começou como um simples funcionário numa loja, mas Deus foi enchendo seu coração. Você foi crescendo. A palavra de Deus diz que Ele nos dá inteligência para ganhar dinheiro, para prosperar, dá saúde, para prosperar, dá sabedoria. Ainda diz assim, Tiago diz: quem precisa de sabedoria, peça, que Ele dá. Portanto, eu quero te dizer que você está na agenda de Deus. Você não existe por acaso. Ninguém nasce nesse mundo sem propósito. Aí por outro lado tem o Satanás, que Jesus diz em João 10:10 que ele vem para matar, roubar e destruir. Então o negócio dele é te achatar. Aí ele usa as pessoas, ele usa a cidade, ele usa o país, ele usa os colegas, ele usa os parentes, ele usa pai e mãe, todo mundo para achatar você, usa todo mundo que for possível, tudo que puder fazer para desgraçar você. Ele vai falar que você não pode, que você não consegue, que você não alcança, que você não tem jeito, que você é abandonado, que essa vida sua não tem jeito, que esse casamento seu não tem jeito, que você não dá certo para nada. Eu já ouvi isso muito. Quem aqui além de mim já ouviu? Já ouvi. E o diabo vai usando as circunstâncias, vai utilizando tantas coisas para te ferir, para te magoar, para te machucar, para te pisar, para que você não sonhe, para que você viva com a cabeça para baixo, para que você não tenha planos, não tenha projetos, para que você não tenha esperança. Aleluia. Mas Deus está dizendo: eu sou contigo, confia, espera. Eu te levantarei, eu te abençoarei. O que na sua vida está difícil demais, que você acha impossível, Deus pode fazer. A fúria do diabo está muito grande. O diabo já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Ele nos deu autoridade sobre os demônios. Se posiciona. O que alimenta o diabo é o pecado. O pecado alimenta o diabo. Então corte o pecado, conserte a vida, não alimente a carne, que consequentemente alimenta o diabo.
se posicione. Jesus disse que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais e que nós estamos reinando com Ele. O seu lugar não é no chão, não é prostrado, não é derrotado. O seu lugar é em Jesus. Se Deus usou um cara que nem existia, Deus já inventou o nome dele 200 anos antes e disse quem seria ele, e que usaria como se ele fosse o servo ungido dele, como o pastor dele fez isso. Que Deus não pode fazer por você? Ele está te dizendo: eu te darei os tesouros escondidos, te darei as riquezas das nações, eu te honrarei, eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. Eu te levantarei, eu te tomarei pela mão e te conduzirei. Diga: Deus,